Na bipolaridade, por exemplo, isso acontece com frequência, né? Onde que você tem algo que parece que é sintoma, mas as pessoas ficam assim meio, será que é sintoma mesmo? Será que isso não é? E para eu diagnosticar isso, eu vou precisar de um histórico, de conhecer a pessoa por mais tempo, né? Vai ser impossível dar um diagnóstico muito rápido, a não ser em situações de crise, né? Existem algumas situações de crise na psiquiatria que é muito óbvio, né? Que rapidamente você vai diagnosticar isso. Quais são as situações de crise? Você tem algum exemplo de já aconteceu contigo? Claro, tem, por exemplo, quando alguém tem bipolaridade, ela pode entrar numa crise de mania. Crise de mania é basicamente a pessoa estar muito agitada, com energia muito alta. E isso acontece apenas no transtorno bipolar tipo 1. Mas como que ela fica? Ela fica sem dormir, por exemplo, 1, 2, 3 dias. Mas ao invés de ficar com aquele sono caindo, ela fica agitada, cada vez mais inquieta. Ela fala muito rápido, ela fica se movendo mais, então tem uma agitação motora, né? Basicamente fica se movendo muito, falando muito. Já começa a ficar meio óbvio, né? A pessoa não está dormindo, tem 3 dias, e ao invés de ficar caindo de sono, ela está muito inquieta e falante. Vê como já é um quadro mais forte, por assim dizer, né? Além disso, ela pode ter um aumento do desejo sexual, começa a ter muitos parceiros ou parceiras, no caso, né? Pode gastar muito, e aí a pessoa gasta mesmo, né? Eu já vi pessoa falir o patrimônio da família inteira em um mês, né? Cacete. Sim, pode acontecer durante uma fase de mania, essa fase agitada, né? Que eu costumo brincar que é como se fosse um fogão, né? Então, já teve pessoas que vendeu fazenda, torrou todo o dinheiro, né? Todo o dinheiro que a família tinha, né? Numa fase de um mês, por exemplo. No que essas pessoas gastam dinheiro? É com prazer ou ela compra coisas que ela acha que vai trazer um lucro? Com o que ela gasta? Excelente pergunta, porque na verdade esse gasto que a pessoa tem na bipolaridade nessa fase grave de mania é um impulso aumentado. Então a pessoa não vai lá comprar uma ação da bolsa que ela acha que vai dar lucro no futuro, não é isso. É o hedonismo, né? É o prazer aqui e agora. Então ela vai fazer o quê? Ela vai chegar na balada e comprar 10 combos de champanhe para todo mundo, né? É o famoso devendo e luxando, né? Mas é porque a pessoa está fora da racionalidade dela. Ela não faria isso normalmente. É a fase de mania que isso acontece, né? Quem teve muito isso é o Kanye West, né? Que é aquele rapper americano, né? Não sei se o pessoal conhece, mas é super famoso nos Estados Unidos, né? Ele tem transtorno bipolar tipo 1, ele teve episódio de mania e gastou horrores, né? Horrores, assim, né? Porque o bolso lá é muito fundo, né? Isso pra ele não fez nem cócega, né? Quase fez, mas machucou, mas o bolso é fundo demais, né? Então acaba que ele gastou muito, né? Só que aí volta até naquele ponto lá que a gente tá conversando, né? Como que você sabe que o Kanye West tá no episódio de mania? O cara tá falando demais, tá sem dormir, ele tá agitado, ele tá gastando demais e tá com desejo sexual aumentado. Será que ele tá em mania ou será que ele é só um rapper mesmo? Você que é um cara muito rico, com dinheiro para gastar. Um cara muito rico se divertindo bastante. Né? Ele até conta quando ele foi internado, né? Por quê? Porque ele foi entrando em mania, até um ponto onde que precisaram pegar ele em casa, amarrar ele, aplicar sedativo e internar no hospital psiquiátrico, né? Você vê, se isso acontece com Kanye West, o que acontece no dia a dia, né? Por quê? Porque as pessoas ficaram adiando esse momento. Não, é só o jeito dele. Não, é só o jeito dele. Não, ele só é um cara do hip hop, né? Até que ele realmente saiu da realidade. Porque pensa como se fosse uma rampa, que a pessoa vai subindo, né? Se ela continua subindo demais, ela sai da realidade. Ela tem sintomas psicóticos, que a gente chama, né? 70% de quem está nessa fase fogão tem sintoma psicótico. Então ela começa a escutar vozes, ela começa a achar que está sendo perseguido, ou ela tem uma coisa de delírio místico religioso, que ela começa a achar que é Deus, que tem poder de cura, que consegue salvar as pessoas, né? Então isso numa fase mais grave, saindo da realidade mesmo, né? E isso aconteceu com ele, né? A Britney Spears também é outra que é bipolar e chegou a surtar, né? A sair da realidade também. E depois tem a queda. Depois dessa fase tem a queda, que é isso que define a bipolaridade? Tudo que sobe, desce, né? Quase tudo na natureza é assim, né?
Na imensa maioria das vezes, você tem a mania, você tem a queda para a depressão. Mas o interessante disso é que não acontece com todo mundo. Não acontece com todo mundo. Aí você pode até ver uma coisa que é o nome bipolar tá errado, né? Então já vamos começar desconstruindo o nome, né? Porque bi seria 2, né? Polar de 2 polos, né? Então você fala, a pessoa tem 2 polos, né? Para cima e para baixo, né? Na verdade, não. Existe um tipo de bipolaridade que a pessoa só tem para cima, não tem para baixo, só tem para cima. Então ela só tem essa fase agitada, muito ativa, fogão, né? 30% dos homens bipolares têm isso e 15% das mulheres bipolares têm isso. Então a pessoa nunca deprime. Mas você tem razão. Na maioria das vezes, o normal, o comum, na verdade, né? Subir para a fase fogão de mania e cair para depressão. Mas não acontece com essas pessoas. Mas por que ela é considerada bipolar, então, se ela só sobe? Maravilhosa pergunta, né? É porque o que define a bipolaridade é a fase de cima. E aqui a gente tem uma pegadinha complicada. É por isso que a bipolaridade é pouco compreendida, né? Primeiro, bipolaridade, 5 em cada 100 pessoas têm. São 4,8% das pessoas no mundo. Então não é algo raro, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, bipolaridade não é mudar de ideia. Não é ficar mudando de ideia. Nossa, ele muda de ideia demais. Não. Bipolaridade, você tem muitas pessoas de sucesso que têm bipolaridade, muitas pessoas que funcionam, têm família, têm emprego, e por aí vai. Não é aquela coisa grave que só interna, que a maioria das pessoas pensam. Esses são os casos que são mais raros, mais graves e que chamam a atenção. Mas a verdade é que a imensa maioria das pessoas tem uma forma mais sutil de bipolaridade e estão vivendo. E o que elas têm na maioria das vezes? Depressão a maior parte do tempo, né? Então elas têm mais depressão. E o que faz eu falar, essa pessoa só tem depressão, não é bipolar, ou ela tem depressão bipolar? Ele é bipolar. Porque depressão que não tem uma fase de cima, fogão ou foguinho, né? Isso daí é uma depressão normal. Deixa isso de lado. Vamos chamar de unipolar. Se você fez uma fase de fogão ou foguinho para cima, isso é bipolaridade. Mas e se eu faço a fase de cima e não tenho depressão? Isso é bipolaridade também. Então, o que define bipolaridade? A fase para cima. Essa fase energética para cima. Independentemente da pessoa ter a depressão ou não. Tem algumas diferenças nisso. Mas por que estou te falando isso da depressão? Porque a maioria das vezes você vai ver alguém que seja bipolar na depressão e não na fase de cima. E é aí que ocorre o grande problema na bipolaridade, que ela é pouco diagnosticada. Por exemplo, o Kanye West, que é super rico. Não, vamos dar o exemplo da Rita Lee. Rita Lee também é bipolar, foi diagnosticada, falou sobre isso normalmente, né? Ela foi diagnosticada com 60 anos de idade, 55 anos de idade, né? E pensa, é uma pessoa que tem acesso a bons médicos, né? Tem bons acessos, né? Por que demorou tanto? Porque a bipolaridade confunde. Ela demora, em média, 10 anos para ser diagnosticada. Quando é a forma mais grave, que é o tipo 1, que é a que o Kanye West tem, demora 13 a 15 anos para ser diagnosticada na forma mais leve, que não é leve, mais sutil. Vamos trocar a palavra. Na forma mais sutil, que é o transtorno bipolar tipo 2. E você ainda tem formas mais sutis ainda de bipolaridade. O que quer dizer que a maioria das pessoas que são bipolares por aí não tem diagnóstico. Mas por que demora tanto o diagnóstico? Excelente pergunta. Às vezes porque a gente não tem tantos podcasts como esse, né? Dando espaço para a gente falar disso, né? E se transforma no problema mesmo, né? Porque veja bem, se eu estou te falando que 5% da população é bipolar, estou te falando que demora em média 10 a 13 anos para ser diagnosticado, olha o sofrimento que você tem. Por que demora tanto? O bipolar, na maioria das vezes, está deprimido. E aí ele vai lá na consulta, a consulta dura 15 minutos, ele vai na depressão, não é? Porque o Kanye West, quando ele estava no fogão, curtindo a vida, ele não ia buscar médico, ia. Ele estava curtindo a vida, a fase de cima. Então, raramente você vê alguém procurando na fase de cima. Então, você vai ver a pessoa procurando a depressão. Então, se eu vejo uma pessoa deprimida, eu tenho que pesquisar o passado dela para ver se ela não fez uma fase dessa de fogão
uma fase de foguinho. O que é esse foguinho que eu estou falando? É o chamado hipomania. É uma fase para cima, só que ela é menor. Ela é mais sutil, ela é mais difícil de perceber. Aí, ao invés da pessoa gastar muito dinheiro e se endividar, ela só vai gastar mais dinheiro. Mas não vai se endividar. Às vezes ela nem lembra disso. Às vezes, ao invés de ficar falando demais, ela vai ficar mais eloquente, vai ficar mais sociável, conversando mais com as pessoas, né? E às vezes vai acontecer o quê? Um aumento de energia dirigida a alguma coisa. Isso acontece muito com bipolar. E é um dos motivos pelos quais as pessoas têm sucesso sendo bipolar. Você tem um aumento de energia dirigida para um objetivo. Se esse objetivo é o álcool, isso não vai te dar muita coisa. Mas se esse objetivo é o trabalho, a pessoa fica workaholic e vai acabar realmente tendo resultado. E se esse objetivo é escrever um livro, vai escrever um monte de livro. E se o seu objetivo, você é cantora e vai escrever um monte de músicas. A Demi Lovato, ela falou, né? Ela também é bipolar, né? Ela chegou a ser internada um tempo, né? E ela falou que tinha períodos que ela passava a noite sem dormir e ficava escrevendo 7 músicas na noite toda, ficava super produtiva, né? O Kanye West também disse isso, que ele fez vários álbuns dessa maneira, né? Ou seja, é a pessoa pegando aquilo, aquele aumento de energia e focando em algo bom. Muitos bipolares ficam em excesso na academia, por exemplo. Você vê o cara 2, 3 horas na academia todo dia. Então ele entra numa fase com aumento de energia, um aumento de obstinação por conta de um assunto específico. Por isso que muitos bipolares são pessoas bem interessantes no final das contas. Por quê? Porque fazem fase de intensa obstinação por um assunto. Então elas estão pensando agora sobre como... qualquer assunto, vamos pensar sobre mangá. Aí leem tudo sobre mangá e passa aquela fase. Agora o assunto é violão. Aí vai comprar o melhor violão, ver todas as coisas no YouTube sobre violão, vai treinar 3, 4 horas seguidas de violão e depois passa, né? Isso some, né? Então é uma intensa obstinação seguida por deixar de lado. Mas acaba que se tornam mais interessantes, por quê? Porque vão acumular muito conhecimento ao longo do tempo de diferentes áreas, né? Queira ou não, vão ser várias fases de obstinação. Mas esse movimento do ser humano de se interessar por alguma coisa e ficar muito louco com aquilo e focar naquilo e depois deixar de lado, não é natural do ser humano fazer isso? Quando que tu sabe que é natural e quando que é bipolaridade, essa troca de atividades? Excelente. Aí é que vem o desafio na psiquiatria da gente definir a área, o limite entre o que seria considerado normal, entre aspas, e aquilo considerado patológicos, né? Essa obstinação, ela nunca vem sozinha, né? Dizem que desgraça nunca vem desacompanhada, né? Do mesmo jeito, sintoma que é sintoma nunca vem desacompanhado. É assim que você vê. Junto com essa obstinação, essa fase de obstinação, que não tem nada de errado com alguém ficar obstinado com algo, né? Você verá, se isso realmente for uma fase de hipomania, vários outros sintomas acontecendo. Um aumento de irritabilidade. Então a pessoa fica mais irritada ali. E não é qualquer irritação. Às vezes ela está acelerada pelo aumento de energia e ela fica impaciente com os outros, achando que os outros estão lentos demais, achando que as outras pessoas estão fazendo corpo mole, só ela está trabalhando. Por quê? Porque ela está com energia maior mesmo que os outros, né? Vai ocorrer uma redução da necessidade do sono. O que é uma redução da necessidade do sono? A pessoa vai dormir menos horas, 5 horas, por exemplo, 4 horas, e não vai sentir falta. Pelo contrário, vai acordar elétrico, vai acordar ligado, vai acordar bem. Isso é uma fase, é uma mudança na vida da pessoa. Não é que ela é assim o tempo todo, ela passou uma fase assim. Essa fase pode durar alguns dias, algumas semanas, para algumas pessoas, alguns anos. Essa fase pode durar, né? E não é qualquer obstinaçãozinha. É uma grande obstinação que depois que passa a fase, a pessoa olha para trás e fala: nossa, como que eu fiz isso? Tem algum exemplo de alguém que te atendeu que foi assim? Vários, né? De alguma atividade específica que a pessoa se envolveu bastante, depois viu que
que não, ou parou de se importar? Nossa, de tudo, né? É o que eu atendo o dia todo, né? Todo dia, então eu vejo muito isso. Pessoas que pintaram a casa inteira, mas não eram pintores, né? Elas simplesmente olharam a casa e falaram, eu vou mudar isso aqui. E começou a pintar a casa toda. Pessoas que leem, já teve uma paciente que leu 40 livros, né? Em um mês, né? É muita coisa, ela ficou por conta de ler, né? 40 livros, né? Pessoas que já escreveram livros, né, inteiros. Tem uma relação, dependendo do tipo de bipolaridade que você tem, com empreendedorismo, né? Pessoas que... Porque para montar um negócio exige muito esforço, né? Exige muita... exige um esforço de energia e de tempo, né? Uma demanda de energia e de tempo quase sobre-humana, né? Para qualquer empreendedor começar um negócio e desenvolver, né? Então, pessoas ficaram trabalhando 18 horas por dia no negócio delas e isso foi dando certo. Ela, por exemplo, não estava saudável. Ela tinha outras alterações ocorrendo ao mesmo tempo na vida dela, mas o negócio estava indo bem. Por quê? Porque ela pegou esse aumento de energia e obstinou para alguma coisa. Isso é muito comum de acontecer, né? Então, como que eu distingo isso? Como que eu diferencio isso de algo que é patológico? Olha o que está acontecendo, o que está rolando no restante da vida. Então, a pessoa está obstinada no trabalho, legal, tudo bem, né? Porém, vai ter irritabilidade, vai ter redução do sono, vai ter alteração de apetite, outras coisas vão estar acontecendo ali com ela.